Pareceu a Margarida, né? Curitiba, Jundiaí, Uberlândia, Buenos Aires, Boston, Santos, Rio Branco, Manaus, Helsinki, Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Mossoró, São Bernardo, Campos, Curitiba, Santo André, Los Angeles, Juiz de Fora, Blumenau, BH, sempre tem muita gente de BH, né? Niterói, Caxias do Sul, Caxias, Lago Norte, muita gente de Minas, hein? Também muita gente de Pernambuco, Recife, Teresina, pessoal da Papuda também sempre presente, Floripa, Genebra, Uberaba, São Paulo. Saudades de vocês também. Salvador, acho que tem gente entrando ainda, né? Vamos entrando. Periscópio coercitivo. Calma, galera, tô esperando mais gente entrar, pelo jeito tem mais gente entrando. Acho que o limite já tá na banda aqui do Wi-Fi. Porque esse limite fica baixo por causa da internet, né? Não é por causa da... Tem mais pessoas, mas poucas pessoas conseguem entrar, né? Acho que só mais um instantinho. Solta logo a cobra. Olha, sem frases de duplo sentido, hein? Por favor. O pessoal já tá reclamando que não consegue entrar. Então vamos. Bom, primeira parte, perdão pelo sumiço na semana passada, mas ele se deve ele ocorreu por causa das confusões políticas e investigativas. Então não houve realmente jeito de conversar com vocês sobre tantos fatos relevantes, né? Eu vou ser bem breve na minha introdução. A segunda das 4 bombas foi detonada, né? Aproveito para fazer aquele momento eu me amo e dizer para vocês, aqueles que já estão aqui há muito tempo, que acompanham e que sabem da seriedade, do compromisso do nosso trabalho aqui na revista, como a gente vem adiantando na medida do possível com fatos e análises subordinadas à realidade e à lógica, o que vinha acontecendo. Então eu imagino que sexta-feira não tenha sido surpresa para muitos de vocês, em razão do trabalho competente da equipe da revista que vocês acompanham e também por nós sempre tentarmos passar para vocês, dentro de cada um dos fatos, dos inúmeros fatos que se sucedem nos últimos 2 anos sobre a Lava Jato e outras operações, o contexto em que esses fatos transcorrem, né? Ou seja, qual é o objetivo da Lava Jato, o que está acontecendo no país, o quanto ela tem objetivos claramente de mudança de estruturas no direito penal brasileiro, na política brasileira, e o quanto é um trabalho, apesar das críticas, apartidário. Não há nenhum indício de que seja partidário, pelo contrário, e também o quanto se busca quebrar a simbiose promíscua entre o poder econômico, que atua de maneira corrupta, e o poder político, que também atua de forma corrupta. Isso traduzido em pessoas, não generalizando, né? Pessoas e empresas. Então, em julho do ano passado, chegou-se ao que se acredita ser o topo do cartel do Petrolão, por meio da prisão do Marcelo Odebrecht, entre outros grandes empreiteiros. E naquele momento não houve reclamações, né, sobre a legalidade e a legitimidade da operação.
E nesse momento, como a gente vinha conversando aos poucos e vinha apontando na revista Época, e não só na revista Época, a imprensa mais séria vinha também fazendo isso, não é exclusivo da gente, apontando também o crescendo na cadeia de comando de uma organização criminosa que, segundo as provas robustas que compõem as várias fases da Operação Lava Jato, assaltou de forma sistemática os cofres da Petrobras, e não só da Petrobras, em benefício de um projeto de poder, com benefícios próprios de enriquecimento ilícito por meio de corrupção passiva e também por meio de financiamento ilegal de campanhas políticas da base aliada do governo. Esse é o contexto em que se chega até a sexta-feira, o dia em que houve uma busca e apreensão em endereços do ex-presidente Lula e associados a ele, e também de empreiteiras que participavam do esquema, né? Então, o que, para encerrar esse introito, o que se busca descobrir, como vocês viram, por qual razão a Odebrecht, uma das líderes do Petrolão, se não a principal líder do Petrolão, a OAS, uma das principais líderes do Petrolão, muito próxima também do ex-presidente, e o Zé Carlos Bunlai, um grande amigo do ex-presidente Lula e também operador, isso está tudo documentado, do Petrolão. Todas essas três partes que se beneficiaram largamente da corrupção na Petrobras, e não só na Petrobras, porque elas fizeram pagamentos por meio de algumas operações de lavagem de dinheiro em benefício direto ou indireto do ex-presidente Lula. A reforma no sítio, a reforma no apartamento, no triplex, entre outros fatos que estão sendo investigados. Então, as explicações confusas do ex-presidente Lula e de seus associados a respeito desses fatos aumentou ainda mais a dificuldade de enxergá-los sob uma luz que não seja criminosa, ou seja, criminal, de maneira que o que poderia se enxergar como meros favores inocentes se enxerga sob o contexto probatório de uma organização criminosa, novamente, cuja existência é comprovada robustamente pelos fatos já descobertos, em termos documentais e testemunhais. Ou seja, se houve o toma lá da cá, o quiprocó, como falam os americanos, né? Por qual razão essas empreiteiras que se beneficiavam naquele momento do Petrolão fizeram esses pagamentos ao ex-presidente Lula ou a pessoas, empresas ligadas ao ex-presidente Lula, sem contar depois os pagamentos feitos num contexto em que ele já era ex-presidente e, segundo o Ministério Público Federal em Brasília, praticou o tráfico de influência em favor da Odebrecht em contratos no exterior, num esquema que, na verdade, segundo o Ministério Público Federal em Brasília, é mais amplo e mais complexo do que o Petrolão. Então é nesse contexto que se chega na parte que nos interessa, ou seja, é possível e legítimo discutir politicamente vários aspectos do que está acontecendo, mas eu acho que me parece útil que essa discussão, qualquer que seja ela, política, econômica, moral, ética, ou mesmo a criminal, se dê com base nos fatos do caso, que não começaram a aparecer na sexta-feira. E isso eu acho que é extremamente relevante para vocês que estão interessados em fatos comprovados, em indícios robustos e em análises sóbrias. Não são fatos que surgiram, uma investigação que surgiu subitamente, de maneira abrupta na sexta-feira, né? É um processo que vai literalmente completar 2 anos de lenta, em alguns sentidos, em outros rápida, né, construção de provas que conduziram, por meio da investigação de fatos criminosos e não de pessoas, a Lava Jato e os procuradores da Lava Jato até as portas do ex-presidente Lula.
ou seja, a Operação Lava Jato e todos os fatos disponíveis apontam isso, nossa apuração, não apenas a nossa apuração, apontam para um crescente trabalhar de provas e de colaborações premiadas e documentos, contribuições de outros países, de paraísos fiscais como a Suíça, e que com muito trabalho, que muita dificuldade, mas em razão da competência e dos procuradores, delegados e do judiciário, não só do juiz Sérgio Moro, como dos magistrados nas instâncias superiores que mantiveram num altíssimo índice as decisões tomadas na primeira instância, né? Ou seja, o TRF, o STJ e o STF mantiveram quase na íntegra as decisões do juiz Sérgio Moro. Nós chegamos a esse ponto. Me parece, portanto, útil, no momento em que a tensão política e as paixões partidárias acabam suplantando os fatos, ter um pouco de clareza, ao menos, do que não está sob disputa, ou seja, quais fatos são indiscutíveis e qual o contexto em que eles transcorrem, né? Então, eu sugiro fortemente que se analise, ou tente se pensar a Lava Jato e o que aconteceu na sexta-feira, não pelo prisma partidário ideológico que alguns colocam, porque é assim que sabem enxergar o mundo e também porque é muito mais conveniente, né? Mas que se tente enxergar da maneira mais difícil, mais complexa, ou seja, de uma operação de 2 anos, né? Cujo desfecho está longe, não acabou agora a Lava Jato. E diante de todas as informações que nós acumulamos nesse tempo, que não é tão curto assim, de 2 anos, eu repito, porque eu acho que é uma utilidade pública até repetir isso. Não há indícios de atuação partidária, persecutória e de erros crassos na operação, né? Pode-se criticar de várias maneiras, inclusive juridicamente, mas me parece muito relevante que essas críticas sejam feitas sem omissões significativas, como no caso da condução coercitiva, como também na parte de construção de provas, né? Então acho que é isso o que mais útil pode ser dito no momento em que, eu repito, em parte também por causa da reação do ex-presidente Lula, as emoções que estavam crescendo lentamente, né, acontecendo, transbordaram de uma maneira talvez incontrolável, né, e também com incitação à violência direta ou indireta, o que é lamentável em qualquer sentido que a gente analise usando a razão pública, usando valores democráticos, civilizados, né? Então eu queria muito também ter esperado até segunda-feira para falar isso para vocês, já com um pouco mais de calma, seja as pessoas que concordam ou discordam, mas na verdade concordar ou discordar com fatos irrelevante, os fatos continuam existindo, queira-se ou não, né? Mas as críticas são legítimas, né? Mas eu acho que a gente, parte do nosso papel aqui na revista, e não só aqui na revista, é tentar encaminhar o debate que tiver que ser feito dentro de fatos que são discutíveis, e deixar claro quais fatos são discutíveis ou são desconhecidos, né? E a partir daí tem um debate, ou crítica, ou elogio, mas que não fique descolado da realidade, né? Como tem acontecido nos últimos 10 anos, pelo menos. Então é isso, pessoal. Em termos de amarração do que está acontecendo, eu abro para as perguntas agora e vamos nos manter no tópico. Para quem está chegando agora ao Periscope, eu já peço escusas se não responder as perguntas, porque elas somem rapidamente,
e eu tenho uma certa lentidão de raciocínio, né? Vamos lá. Lula conseguiu dar a volta por cima? Eu acho muito cedo para dizer isso. Eu acho que, em termos políticos, não. Eu acho que a vitimização que ele sabe conduzir com maestria foi feita, né? Se vai funcionar ou não, eu só acho que é cedo para dizer se vai funcionar. É óbvio que com a militância petista, as pessoas que gostam do ex-presidente Lula, é música para ouvidos, com perdão do clichê, né? É tudo que eles querem ouvir, seja real ou não, que ele foi sequestrado, entre aspas, que foi uma operação de violência, truculenta, que é injusta, enfim, tudo que desacredite a operação, né? E, na verdade, isso como discurso político pode talvez colar por alguns dias com as pessoas, mas eu sugiro um pouco de cautela, porque, como eu disse, esse caso ainda vai muito longe, até em termos probatórios. Então há de se observar ainda qual vai ser a reação da opinião pública nos próximos dias, das pessoas, e não se esqueçam também o desenrolar natural e necessário do caso em Curitiba. Então, não tentem fazer avaliações assodadas, como acho que alguns têm feito já, né? Em 2 dias, pela reação, dizer que está tudo, como é que se diz hoje, está tranquilo, está favorável, né? Talvez não seja esse o caso. Esse depoimento do dia 14, na verdade, é correlato. Na verdade, Lula foi convidado como testemunha de defesa do Bonlai, que agora negocia a delação premiada. Bonlai, como vocês devem saber, é um grande amigo dele, operador do governo dele, provas abundantes de crimes cometidos por ele em termos eleitorais para o PT e também lavagem de dinheiro. E ele, Bonlai está preso, está doente, negocia uma delação premiada, e Lula foi chamado como testemunha de defesa. E um ponto importante os oficiais de justiça não conseguiam notificar o ex-presidente Lula. Acabaram notificando durante a operação da sexta-feira, né? Era muito difícil notificá-lo. Vamos ver se ele vai comparecer como testemunho de defesa e se nessa condição ele vai realmente explicar qual é a real extensão da relação dele com o José Carlos Bonlai, que é sabejamente conhecida, né? Se Marcelo Debrecht vai falar, ainda é cedo para dizer. Não só se ele vai falar, ou se ele vai falar coisas suficientemente importantes para que uma delação premiada seja fechada. Como eu já falei outras vezes, eu continuo cético, e as informações que nós temos lá de dentro também é de ceticismo. Apontam para um ceticismo em relação à real disponibilidade e o real empenho da Odebrecht em fazer uma leniência na pessoa jurídica e também nas pessoas físicas de seus executivos que seja efetivamente relevante em termos de provas e de ressarcimento de dinheiro desviado para que valha a pena, né? O pessoal está escrevendo em cirílico, fica um pouco difícil. O impeachment no Congresso ressuscitou, sem dúvida nenhuma. Na verdade, não havia dormido, né? É porque, como nós vínhamos conversando, o problema de analisar, às vezes, de forma atemporal, ou apenas no dia, os fatos políticos, é que você perde um pouco da capacidade de enxergar os fatos dentro de fenômenos, né? Então, em janeiro havia o recesso do Congresso, por definição o impeachment não ia andar, não haveria mobilização popular, então
assim como a Lava Jato também estava em recesso judiciário, então esse ato era previsível, ele era necessário em termos, por definição, né? Então quando ele volta, e nós havíamos alertado várias vezes que a Lava Jato viria com muita força, como veio, e as repercussões políticas são óbvias, né? No momento que você prende o marqueteiro da presidente, o marqueteiro e a sua esposa confessam crimes internacionais de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, embora tentem negar a corrupção, na semana seguinte, uma operação para desbaratar que se aponta como um esquema envolvendo o ex-presidente Lula, isso tem um efeito, um impacto, tanto no processo, aí não necessariamente no processo de impeachment, no processo de fragilização crescente, e não se sabe se é recuperável, da presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, e em menor grau de partidos como PMDB e PP, que eram centrais no Petrolão, né? Então a questão nesse momento, em termos políticos, agora sendo um pouco da área criminal da Lava Jato para a repercussão política, é que assim, a repercussão existirá, ainda é muito cedo, porque os movimentos estão acontecendo ainda, as conversas estão acontecendo, para saber no que elas vão se traduzir, ou seja, as conversas, os bastidores indicam uma coordenação maior do PSDB com o PMDB, e o PMDB internamente começando a se unir, ao menos de forma precária, ou seja, nessa semana, para definir qual será a estratégia, ou seja, tornando-se inevitável politicamente, se assim os atores políticos julgarem, o afastamento da presidente, se a via que vai se trabalhar politicamente é o TSE, ou se vai ser o impeachment. E no caso, e são tantas variáveis que é realmente muito difícil traçar qualquer cenário confiável, porque isso envolve tanto um pedido de impeachment que pode ser novo, pode ser refeito na verdade, e agora temos ainda os recursos a respeito do impeachment que vão ocorrer no Supremo, do procedimento do impeachment, quanto no próprio TSE há várias, estamos diante de uma situação inédita. Então, o que permanece como força motora da crise política é a Lava Jato, e eu repito isso ad nauseam, a todo momento, porque isso é algo inédito, é diferente, isso mostra um país em outro momento histórico e que dificulta tremendamente a análise política tradicional, né? Se você não fatora a Lava Jato corretamente, você faz análises que vencem no dia seguinte, que não levam em consideração um fator que é incontrolável, né? Então, portanto, a cautela e os fatos disponíveis limitam muito a projeção de qualquer cenário. As únicas certezas que nós temos é que a Lava Jato vai prosseguir com muita força, e que isso vai ter repercussões políticas seríssimas, muito graves, e que vai ser difícil que os políticos, talvez por meio dos tribunais, não tenham que tomar atitudes drásticas para amenizar um desgaste já monumental no nosso sistema representativo, né? Então, como nós falamos algumas vezes, eu particularmente tenho alertado, ao mesmo tempo que a Lava Jato demonstra um amadurecimento republicano e institucional muito importante, muito significativo no Brasil, ela transcorre num processo de apodrecimento muito profundo do nosso sistema político, e o choque dessas duas forças, do sistema político tradicional com o sistema republicano da justiça, nesse momento tende a produzir traumas que vão se prolongar, acredito eu. É um momento, como eu falo desde o ano passado, é um momento muito decisivo para o Brasil, né? Não é exagero isso.
E claro que ainda se soma uma situação econômica que já pode ser descrita como talvez a pior da história do Brasil. Não são hipérboles, são realmente análises, eu acho que sérias e que têm que ser levadas em consideração. PGR versus Moro? Sim, como eu já falei algumas vezes, eu acho que é seguro dizer que a investigação em Brasília, que é conduzida pela PGR, junto ao ministro Teori, que é o relator daqueles políticos com foro privilegiado, ela transcorre de uma maneira X, um pouco mais lenta, para não dizer muito mais lenta, e Curitiba transcorre de uma maneira Y, muito mais rápida e nem por isso injusta ou arbitrária. Na verdade, eu já contei isso antes, e para não dizer que eu só elogio a Lava Jato, eu já falei antes, já escrevemos isso na revista. No caso de Brasília, não só, há 2 pontos de crítica que eu acho pertinentes, né, que nós já escrevemos. Um ponto foi a prisão do André Esteves, sobre a qual não havia, creio eu, elementos de prova suficientes, e a outra é a centralização excessiva numa figura importante, mas não única, que é o Eduardo Cunha, né? Então, evidentemente que o presidente da Câmara é uma figura importante, mas a atenção dedicada a ele pela PGR, ao que consta até o momento, em detrimento de outros alvos, suscita críticas que eu já falei aqui outras vezes, reputo legítimas, né? Porque acho que poderia haver mais, ou deveria haver mais empenho em relação a outras figuras, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, enfim, outros investigados, né? Sem distinção de partido político ou posição ideológica dentro do jogo em Brasília, né? Tem umas mensagens muito loucas aí. Se os partidos vão desembarcar do governo, bom, o PSB, né, tá, mas eu acho que, pelo que eu conversei e também diante do que eu leio em relação ao que os colegas escrevem, os colegas em cujas informações eu confio, eu acho que há uma chance de outros partidos se afastarem mais do governo. Me parece que as manifestações de domingo vão ser essenciais nesse sentido, né? Se elas forem grandes, significativas, isso por óbvio acelera esse processo. Se elas não forem tão grandes, pode ser que não, mas o clima de paralisia política e, portanto, econômica indica que faz pressão em muitos deputados, sobretudo, para que eles se afastem do governo. E também um outro sentido que é pouco falado, para que eles aprovem projetos que vão causar ainda maior impacto nas contas públicas, que é o que vai acontecer nessa semana. Inclusive, nisso eles concordam com o PT. Ou seja, se isso realmente continuar acontecendo, a degeneração vai ser ainda maior, né, do processo político e também do processo econômico. Então, não há horizonte de melhora. Não sei se haverá confrontos no domingo. Sobre a ameaça a mim e aos jornalistas, eu só posso repetir o que eu já escrevi. Eu não serei intimidado, nem meus colegas, eu creio, né, com ameaças. Estamos muito tranquilos, tomando as medidas de segurança necessárias, inclusive judiciais, se for o caso. É uma pena que isso aconteça numa democracia, né? Não acontece
do nada, por osmose, né? Acontece por circunstâncias políticas e pelo incentivo de atores políticos, mas nada que surpreenda e nada que vá mudar a nossa rotina, né? Só chamo a atenção bem brevemente sobre o silêncio de alguns a respeito dessas ameaças, né? Delação do Delcídio, eu não tenho muitas informações além do que vocês já leram. Evidentemente que é como você diz, uma bomba enorme, né? Mas é preciso olhar com um pouco só de cautela as palavras do Delcídio, porque tudo indica, uma pessoa que já tentou engrupir várias outras, como demonstra aquele áudio em que ele cita os ministros Supremo e a presidente Dilma, né? Então é preciso olhar com bastante atenção o que vai ser essa delação, se é que ela vai ser de fato assinada, né? Não, o ministro da Justiça não consegue intervir. Não tem nenhum sinal de que ele fará isso. E como a gente já conversou, hoje a Polícia Federal está num estágio de amadurecimento institucional e de independência salutar, creio eu, de atuação que impede qualquer tipo de intervenção ou de ingerência. Como eu falei, nós ficaríamos sabendo em minutos, se houvesse ou se houver, né? Perguntas? Deixa eu ver aqui no Twitter se tem alguma. Periscope travou. As pessoas reclamando do Periscope. Não tem informação sobre reunião de teoria. Só acho também aí que eu mandei alguns comentários aqui, né? Eu acho que é útil lembrar isso. Os procuradores da Lava Jato também acham, né? A Manipolotti na Itália, ela foi muito, quando começou a realmente incomodar e esgarçar o sistema, o capitalismo de Estado e de compadrio que lá existia, ainda existe na verdade, infelizmente, o discurso do abuso de poder começou a ser muito repetido e em certa medida funcionou, né? Há uma preocupação grande dos procuradores de que isso não se repita aqui. E é um temor antigo, que poderia ter acontecido com Marcelo Odebrecht, poderia ter acontecido com Zé Dirceu, com Vacari, com Bonai, com João Santana, e que agora pode acontecer com o ex-presidente Lula, né? Porque aí as paixões falam mais alto e se esquece isso que eu falei no começo, de um processo que é sério, que não tem uma agenda partidária, que não escolhe alvos, mas se você analisar, recortar só a sexta-feira, você vai enxergar uma realidade muito... Você vai enxergar uma ilusão como realidade, né? Acho eu. É possível termos o Temer na presidência? Sim, é possível. Não quero dizer que isso vai acontecer. É possível e me parece que é um dos cenários dos mais prováveis para o desfecho dessa crise, né? Nós estamos num momento muito grave, muito severo dessa supercrise, né? Então, a operação com Lula foi precipitada.
É aí que tá, né? Se você olhar sob o prisma político, que é o prisma do qual não se olha para quem está investigando, talvez sim, mas quando seria o momento certo? Mas se você deixa de lado as questões políticas e pensa que de fato todos deveriam ser iguais perante a lei e de que uma investigação tem que chegar aonde quer que ela chegue, independentemente de quem esteja envolvido ou tenha que ser investigado, não. Segundo as provas e os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal, segundo o entendimento do juiz Sérgio Moro, havia elementos suficientes para essa fase, e a condução coercitiva, por sinal, foi, embora seja um instrumento sobre o qual ainda há muita polêmica, foi uma medida bem menos gravosa, bem menos dura do que uma prisão temporária, e os elementos para a prisão temporária, que seria a medida clássica, num caso como esse, estavam presentes. Então, na verdade, a Lava Jato acho que tomou todas as... teve o cuidado de achar a proporção correta para o que é necessário à investigação. Então, apesar das críticas severas, já se falou isso, mas 116 condições coercitivas, você não via reclamações, né? Não houve reclamação do caseiro Maradona, não houve reclamação sobre prisão do Marcelo Debrecht, não houve reclamação sobre os empreiteiros, sobre o PMDB, sobre o Eduardo Cunha, enfim. A reclamação é sobre o ex-presidente Lula, né? E acho que é justamente essa barreira, esse Rubicão que o país está atravessando. Isonomia de verdade, né? Talvez um dia a gente consiga, como país, acabar com algo que é, de forma quase unânime, considerada uma aberração, que é o foro privilegiado, né? Para que realmente todos sejam iguais perante a lei. E só um esclarecimento muito rápido, sem querer entrar demais nessa polêmica da condição coercitiva. A condição coercitiva não existe apenas nos casos em que a testemunha foi intimada depois e se recusou a ir. Tá? Ela existe como medida cautelar também. Novamente, pode-se criticar à vontade a adequação não dessa medida nesse caso. Mas acho que desde que se faça isso diante das regras processuais e do direito penal, né? O CPF está avançado em termos de elementos probatórios. A força-tarefa está sempre mais avançada em relação ao que o público sabe. Como eu disse, a apuração não acabou na sexta-feira. De certa maneira, ela começou. Perguntas aqui, vamos pro fim? Tá difícil aqui. Desculpa quem não conseguiu entrar no Periscope. Vamos para a última. Oposição. Bom, espera-se um discurso forte do Aécio na quarta-feira. Não sei se ele vai acontecer. Não sei qual vai ser o impacto disso, mas a oposição, como tem acontecido nos últimos meses, tem sido muito tímida, né? A oposição um pouco perdida entre criticar o que é obviamente criticável e apresentar uma alternativa ao governo atual, como qualquer oposição, né? É isso, gente.
teremos coisas importantes? Teremos, né? Em breve. Certo? Hoje foi muito mais um periscópio de análise e de troca de impressões, que eu espero que sejam úteis para vocês, ou parte de vocês, né? E a gente volta à rotina, porque essa semana vai ser bem intensa em termos de fatos e de acontecimentos políticos, e a gente conversa ao longo da semana. Eu não antevejo problemas para a gente conversar até o domingo, e esperem uma cobertura muito intensa da revista, não só na edição impressa do fim de semana, quanto durante o decorrer da semana e até mesmo, né, nos protestos de domingo. Só um parêntese, me convidaram a fazer hoje o Facebook Live às 21 horas, Facebook da época. Vou experimentar para quem usa o Facebook. Fiquem à vontade. Novamente, todos os periscopes estão no YouTube. Esse vai subir mais tarde, amanhã vai estar para vocês assistirem e recomendarem aos amigos ou rirem um pouco. Tá bom, pessoal? Agradeço. Fiquem de olho no site da revista. Um abraço grande. Até mais.